Hoje vamos falar de uma coisa que todo leitor gosta, de um livro que ele ganhou como presente de aniversário. Seja bem-vindo ao Capa Dura, canal do YouTube onde a gente fala de grandes livros que talvez esteja passando batido aí na sua lista de leitura. Eu sou Felipe de Freitas e ganhei um livro de presente de... Augusto Silveira, forçando o livro dos meus amigos desde que eu me entendo por gente. Antes de mais nada, siga a gente nas redes sociais, no YouTube, nosso Instagram, o Instagram Capa Dura, e os nossos perfis do Instagram também vamos deixar linkado aqui debaixo, e vocês estão vendo o nome aí debaixo das nossas respectivas cabecitas. Siga também a nossa editora / patrocinadora Vitória Basílica, suas canecas patrocinadas aqui, ó, personalizadas. E também, se você quiser alguém para editar seus vídeos, postar no YouTube, a menina é a garota certa. Vamos deixar também o link dela aí, siga a Vitória. Oi, gente, meu nome é Vitória e faço parte da Amor e Gift. Segue o nosso arroba aqui embaixo lá na rede vizinha para você ver as lindíssimas canecas que nós temos disponíveis. Até mais! Hoje vamos falar de Hermann Hesse, um baita escritor, ganhador do Prêmio Nobel, né? Nasceu ali 2 de julho de 1872, peraí, não, volta tudo, errei a data aqui. Deixa eu pegar uma água também, peraí, Vitória, te amo. Aguarde, por favor. Hoje vamos falar de Hermann Hesse, um baita escritor alemão, ganhador do Prêmio Nobel, uma seara de livros aí impressionantes. Sou muito fã de Hermann Hesse, já empurrei alguns pro Oswaldo ler. Quais, né? Foi o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe, que eu tenho aqui como uma dedicatória sua de 2016. 2016. Até interessante. 2016. Tá escrito ali para quando você achar que foi longe demais. E agora, Narciso e Goldman, né? Em 2025, caso você esteja vendo esse vídeo em pouco tempo. Estamos em outubro de 2025 com problema de metanol nas bebidas, tanto que eu tô bebendo aqui suquinho de maracujá na caneca. Mais seguro, né? Mas melhor não arriscar não. Um alemão, assim, interessantíssimo, né? Viveu muito tempo na Suíça, naturalizado lá. Um alemão que durante a Segunda Guerra Mundial ele lutou contra o nazismo, né? Assim, nos campos da literatura, né? Ajudou a patrocinar artistas judeus, pelo que eu vi, até o Kafka. Ele fez um trabalho muito importante. Ele era muito contra essa filosofia nazista, tanto que ele acabou, né, saindo da Alemanha e passando o resto da vida na Suíça, né? Morreu lá. E o Hesse é muito interessante que ele coloca muitas das questões dele também, né? Como muitos autores que a gente trouxe aqui, inclusive, né? Ele coloca muitas das questões de vida dele dentro do livro, né? Esse especificamente, o Narciso e Goldmund, entra um pouco daquela vivência até dele, porque ele é filho de pais protestantes, ele também estudou num monastério, só que ele não seguiu a profissão de pastor, né? Ele acabou indo para a Suíça e trabalhando como livreiro um tempo e adentrando no mundo da literatura. Um grande poeta, inclusive. E pintor, pelo que eu vi, que essa relação com a arte também vai ser outra coisa abordada, sobretudo nesse livro, né? Tá aí o autor se colocando na obra. Sim. Uma baita obra. O que você acha do livro? Cara, é um daqueles livros que só vai ficando melhor. Pra vender esse livro rápido, assim, pra quem estiver escutando, é um livro que só vai ficando melhor, 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 melhor. E quando for chegando às últimas páginas, assim, pô, dá uma dó de acabar. Ele faz uma coisa que é muito boa, que eu adoro quando alguém faz isso na literatura. Ele tá te contando uma história, mas ele tá querendo também fazer você refletir sobre coisas totalmente pessoais, né? Então, se passa muito tempo numa galáxia muito distante. Não, é sobre você aqui e agora, sabe? Eu acho muito legal quando o livro faz essas... Ele está trabalhando questões internas, né? Então você vai ter esses dois amigos, né? O Narciso e o Goldman, que dão nome ao livro, trabalhando duas questões que todo mundo passa, né? Que seria você ou ir para um lado mais espiritualizado ou você ir para um lado mais mundano. Aliás, o Hermann adora essa dualidade, né? Essas forças contrárias que se complementam, né? Ele entra muito nessa dualidade, né? Entre o racional, o emocional, a arte, o conhecimento, né? Ele vai colocando os dois. Tem uma hora muito bonita no livro que o Narciso, inclusive, entende o Goldman ali e fala: poxa, gosto muito de você, mas nós somos opostos complementares, né? E nesse
caso específico, nessa época que o Hess escreveu o Narciso e Goldmund, ele estava muito embrenhado na psicologia junguiana, né? Então, assim, tem muitas questões de psicologia dentro do livro também. E é muito bacana. Assim, uma sinopse breve desse livro aqui, que é uma história bem interessante, né? É um romance de formação, né? Que ele vai acompanhar a história de vida desses personagens de uma idade, né, pré-adolescência até o final da vida. E a história é o Goldmund chegando nesse monastério, o pai dele levando ele para esse monastério e colocando ele lá para estudar, onde ele vai ter contato com o Narciso, que tem um pouco mais velho do que ele, mas ainda assim já é professor, ele é um cara muito culto. E em algum momento ali, o Narciso vai ter um contato com um lado mais mundano da vida. Ele vai conhecer uma mulher, vai ficar com ela, e ele vai e conta isso pro Narciso. O Narciso fala, cara, vá viver a sua vida e vai descobrir, né, o que é importante para você. Que tem uma questão ali também com a mãe dele, né, que ele não lembrava da mãe dele, nada, ele tinha tipo um bloqueio de memória a respeito disso, e o Narciso meio que traz isso de volta para ele. E era uma questão que o pai dele tinha essa esposa, e essa esposa era uma devassa, e ele meio que rechaça ela, e leva o Narciso para ele não ser igual a ela. Tem toda uma questão aí bem interessante. E a história vai, o Narciso vai atravessando ali anos e anos, você vai vendo ele passando até pela peste negra, até que um ponto ele vai encontrar ele está numa igreja, e ele encontra eu acho essa parte muito bacana também, que é onde ele encontra a contemplação dele com a arte, né? Ele encontra uma Madonna lá, e quem esculpiu ela, ele precisa saber quem que é, descobre que foi o Nicolau, vai atrás dele, quer ser aluno dele, e aí ele começa a aprender. Ele tem uma habilidade artística muito forte, muito inata, e aí ele mostra um desenho pro Nicolau, o Nicolau aprova ele como pupilo, vai ensinando ele, aí começa a construir uma imagem, e essa imagem, a representação dessa imagem era um santo, que eu esqueci o nome, que no final das contas é a imagem de Narciso, né? Mostrando que esses dois mesmo afastados, né, um sempre está lá, pensando no outro. E essa questão do estar sempre afastado, eu achei muito interessante, porque é o seguinte, o Narciso, que é essa figura de espiritualmente tão elevada, a partir de um ponto do livro, ele some enquanto pessoa, mas ele fica totalmente presente enquanto ideia e conceito, né? Ele meio que aparece no início do livro e vai seguir esse e no paralelo. final. Mas o tempo todo ele tá faz ali. fechamento. Tá, exato. Ele vai seguindo sempre essa oposição ao que o Goldmund vai passando, né? Porque você vai vendo mesmo a história de um anti-herói, né? Alguém que começa puro e vai se corrompendo, né? Mas essa corrupção gera uma série de vivências que vai fazer dele um completo artista, né? E aí segue série de discussões sobre o que é arte, sobre filosofia, né? Até uma psicologia junguiana, como você disse. Tem hora que o livro parece que você está lendo não um romance mais, parece que você está lendo ali um livro de psicologia, de filosofia. É um livro com uma história muito gostosa de ler, mas que ao mesmo tempo ele consegue fazer boas reflexões com a gente. Sim. Tem um quê ali de quase de autoajuda, eu diria, porque o Hess ele tem essa filosofia que o pessoal até criticava, né? Falava que é uma filosofia de rodapé, de ser alguma coisa assim. É muito bonito. Eu acho que a forma que ele escreve é muito poética, muito bonito. Você vai acompanhando o desenvolvimento dos personagens, você vai vendo o Goldman passando por várias coisas. Ele é um cara bonito, todas as mulheres queriam pegar o cara. É impressionante. Onde ele vai, as mulheres estão afim dele. Aí, pegando várias mulheres, ele mata um cara. A vida dele vai acontecendo de uma forma muito mundana. E enquanto a vida do Narciso é uma vida mais elevada, né? mais das ideias. E a vida do Goldman, a vida dos sentidos, do prazer, a busca pelo prazer, até onde isso vai levar ele, quando ele encontra a arte, e o que essa arte, né, de construir algo, de se expressar artisticamente, o que isso traz, né, de reflexão para ele, é muito bacana, muito bacana. E sempre esse paralelo, né? O Narciso, essa figura elevada, tem que ficar para a vida inteira num lugar parado. O Goldman correndo o mundo. O Narciso está muito preocupado com as questões no campo das ideias. O Goldman, esse artista que vai para o mundo, ele está muito preocupado em trazer para a realidade aquilo que estava no campo das ideias, né? Um vai ser Castro, o outro vai ser um completo devasso. Né? É muito interessante. No Lobo da Steppe, que é o primeiro livro que você me deu dele, inclusive, essa contradição tá lá, né? Entre um cara que está em dúvida se ele vai ficar dentro de casa, recluso, dentro dos seus hobbies, escutando Mozart, ou se priva da vida social, ou se ele vai para essa vida social
né, viver os amores, mas sabendo que isso também vai ter essas consequências, ele vai sofrer por causa disso, né? É sempre essa dualidade, né? Basicamente é o cara que tá na sexta-feira, os amigos chamam ele pra sair, não sabe se ele fica em casa vendo Netflix, pede uma pizza, ou se ele sai pras baladas, porque as duas ideias parecem boas. O Lobo da Steppe é um caso interessante, que é um homem de meia idade escrevendo a respeito de um homem de meia idade com uma crise de meia idade. Então, assim, bem interessante, bem interessante. O Lobo da Steppe é um também que vale a pena a gente sentar e conversar bastante sobre, né? Ah, sim, vale. Isso aí também é um livro pequeno, mas também muito... dá uma discussão grande. E para quem leu esses dois agora, dando uma caminhadinha aqui, li esses dois. Qual o próximo que você me indica aí? Cara, um que eu gosto bastante do resto também. Mas antes da gente chegar nessa parte, só para concluir, eu queria só citar uma parte aqui que é justamente a respeito dessa questão do valor da arte e o que ela representa, né? Mais tarde me contará mais sobre esse assunto. Mas o que a arte significa para você? O que ela lhe deu? Foi a vitória sobre a transitoriedade. Vi que em alguma coisa permanecia da loucura e da dança da morte da vida humana. Alguma coisa duradoura, as obras de arte. Provavelmente elas também irão desaparecer algum dia. Serão queimadas, estragadas ou destruídas. Ainda assim, elas duram mais do que muitas vidas humanas e formam um silencioso império de imagens e relíquias que ultrapassa o momento fugaz. Trabalhar nisso parece-me bom e consolador, pois é quase que a transformação do transitório em eterno, sabe? É isso, de transformar o transitório em eterno através de uma expressão artística. Bem interessante, bem bacana. Para mim é uma coisa muito do Platão, né? De trazer aquela coisa do mundo das ideias para a realidade, né? E também tá muito na forma de fugir da morte, né? Sim. De trazer uma coisa que poderia, entre aspas, ser eterna ali. É. E é uma discussão muito profunda de arte, não é rasa, né? De fato é Não. de um artista. Você para pensar, né? Uma obra de arte vai séculos à frente da vida do artista e até hoje se discute e muitas pessoas se baseiam naquilo e aquilo tem reflexo na vida de várias pessoas. É impressionante. Inclusive isso me lembra um livro que você me deu, aquele do Kazuo Ishiguro. Qual deles? O Gigante Enterrado. Não Me Abandone Jamais. Não Me Abandone Jamais. Não Me Abandone Jamais. Esse livro ele também tem uma coisa muito bacana. É um baita spoiler para quem não leu o livro, né? Mas eu acho muito interessante que são clones, né? É tipo um lugar onde eles usam um celeiro de pessoas para colher órgãos, mas tinha uma pessoa lá querendo mostrar que aqueles clones eles tinham alma. E a questão é, se eles conseguem produzir arte, eles têm alma. Então isso daí é muito bacana também. Uhum. Me lembrou muito esse livro também. Esse livro é incrível. Talvez valha até a pena a gente falar dele futuramente. Caso do Ishiguro, ganhador de Nobel também, né? Muito complexo. Uma que eu gostei, parte que eu gostei dele é que vai falar, está aqui mais perto do final do livro, que vai trabalhar um pouco essa dualidade, né? É aquela hora que o autor está falando do conceito que é propriamente dele, mas ele jogando no livro dentro da história, né? Parecia que toda a existência estava baseada na dualidade, no contraste. Ou se é homem ou mulher, ou andarilho ou burguês, sedentário, sensato ou irresponsável. Ninguém podia inspirar e expirar ao mesmo tempo. Ser homem e ser mulher, experimentar a liberdade e a ordem, combinar o instinto e a mente. Sempre é necessário pagar por um com a perda do outro. E uma coisa sempre era tão importante e desejável quanto a outra. Foda. De novo, essa dualidade acompanha, é uma marca do Hesse. E agora, voltando, alguns livros dele para indicar para ler, cara. Tem um que eu queria muito que você lesse também. Eu ia até te dar ele, mas eu resolvi dar o Narciso Goldman, porque esse foi um livro que, assim, poxa, eu achei acachapante. No final do livro eu chorei, enfim. Inclusive tem uma adaptação de cinema para esse livro, que é um filme alemão até, mas eu não recomendo, porque eu não gostei muito do filme não, cara. Final do filme... Ele me lembra aquele do Stephen King, né, que um final é fogo, outro final é gelo. Assim, nossa, não gostei do filme, mesmo.
Então ele não poderia estar no nosso vídeo passado de bons livros que geraram bons filmes. Nem fudendo. Nossa senhora, que filme. Mas aqui, ó, esse livro aqui, que eu acho que você curtiu pra caramba, do Hesse, Siddhartha. Siddhartha. Um dos clássicos. E, inclusive, ele teve uma passagem pela Ásia, né? E conheceu um pouco a filosofia do budismo, né? Siddhartha é um outro nome para o Buda, né? Seria tipo o nome real do príncipe que se converte. Então, ele faz tipo uma releitura do Buda, né? Da história do Siddhartha. Pô, um livro lindo também, muito bonito, muito bacana. Um outro também muito bom dele, esse eu quero ver se eu releio, porque eu também li quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. E fica aqui uma coisa interessante. Lobo da Steppe é um livro que eu te dei lá em 2016, eu li ele com 20 e poucos anos, né? 26 anos, sei lá. Aí é uma experiência de leitura nessa idade. Eu reli ele esse ano, cara, uma experiência completamente diferente. Como que a gente, às vezes, precisa revisitar alguns livros, né? Talvez pensando nessa dualidade e do Lobo da Steppe, será que com 20 e poucos anos você era mais aquela pessoa que queria ser mais abundana e agora você quer ser a pessoa que quer mais ficar reclusa? Eu acho que eu entro naquela galeria de pessoas que o Hesse acusou de não entenderem o livro dele. Que o pessoal leu o livro dele e ele falou assim, cara, a percepção é, muitos jovens leram o livro e pegaram essa parte de revolta de um cara de meia idade e tiraram a ideia mais de acabar com a própria vida e o mundo não vale a pena. Muita gente, né, se matou, teve gente que mandou carta pro Hesse falando, meu filho se matou porque ele leu o seu livro. E o livro, ele tem muito essa discussão, né? O cara, ele é o Harry Haller, ele tá lá falando, pô, quando eu fizer 50 anos, vou dar um pipoco no coco, cansei da vida. E aí vai toda essa, né, jornada dele. Só que no fim das contas, se você lê o livro, por exemplo, eu li agora, com mais idade, você vê que ele é um livro otimista, ele é um livro que não essa revolta, tem essa revolta toda e tem esse entendimento da revolta, né? Não é um livro pessimista, ele é um livro otimista. Achei bem interessante. Porque até o sofrimento é algo que vale a ser vivido, né? Eu lembro muito do Camus, com a Revolta de Atlas, falando que é preciso imaginar o Atlas feliz, né? Que seja essa questão de Sísifo, desculpa. A gente precisa imaginar que aquele filho da puta rolando a pedra pra cima e tá feliz, que ele só faz isso. Então tem que ter felicidade naquilo. Essa é a grande revolta, né? Por mais que a vida é sofrimento, ela também, esse sofrimento dá valor e sentido, e dali, nesse meio tempo entre que a pedra vai rolar pra baixo de novo, dá pra ser feliz. Um outro livro bacana dele, que eu quero reler, esse daqui, Damien. Livro bem interessante também, que se passa durante a guerra, vai acompanhando também a história de um rapaz, também é um romance de formação. Enfim, Hermann Hesse não tem erro, cara. Qualquer coisa que você pegar pra ler dele, inclusive eu tô nessa fase, eu peguei vários livros de texto, de contos, de poesia dele pra ler. É um escritor muito gostoso de ler, ele tem uma escrita muito harmoniosa, muito gostosa, muito poético. Apesar dele ser grandes questões filosóficas, a forma como ele escreve, ela é muito gostosa, ela é fluida, né? Não é denso, né? É isso aí. Mais uma contradição típica, mais uma dualidade. Mais uma. Então é isso aí. Obrigado você pelo presente. Obrigado a quem viu o vídeo. Ano que vem tem mais um Hesse. Obrigado.